E aí, pessoal, eu vou fazer de um jeito diferente hoje, porque eu tô com um pouco de pressa, tô até com a roupa não civil, né? A roupa de usar em casa. E essa aqui é a camiseta que vale um exemplar gratuito do livro, A Produção Social da Diferença. E eu tô fazendo dessa forma hoje, né? Uma transmissão ao vivo, porque eu não tô com muito tempo, né? Daqui a pouco eu tenho que participar de uma atividade que eu estou colocando como uma reflexão importante para os 30 dias pela liberdade de Rafael Braga. Se você não sabe quem é o Rafael Braga é a única pessoa brasileira presa no que se chamou das jornadas de junho e julho de 2013. Ele é o único implicado judicialmente que ainda continua atrás das grades, né? E, embora ele tenha sido acusado de outros crimes injustamente, o crime que o levou a entrar numa ciranda de desespero, né, ele e sua família, tem a ver com o fato de que ele era ele era uma pessoa que estava em situação de rua, né, estava pelo centro da cidade com um pinho-sol na mão e a polícia, no bojo daquela confusão de repressão generalizada que se instalou quando o Estado não sabia o que fazer com aquelas manifestações, ele foi capturado pela polícia, né, e foi condenado. E aí ele consegue um emprego numa empresa um escritório de advocacia de direitos humanos, que é o que eu represento também. E aí ele tira uma foto ao lado de uma frase bem emblemática, né, e bem anarquista também. Enquanto você se preocupa com a direita e com a esquerda, o Estado te esmaga de cima para baixo. E quando ele tirou essa foto, como retaliação, ele saiu do regime semiaberto. Ele foi até para solitária, se não me engano. Tem uma reportagem assim, ó. Eu não gosto muito do Sputnik, certo? Sputnik eu acho assim, sei lá, enfim. Mas essa reportagem, por incrível que pareça, assim, por se tratar de um tema tão delicado, eles trabalham com muito cuidado toda a questão. Toda a questão. E todos os elementos da luta. Deixa que eu cuido dela, mãe, pode deixar. Aí, o Sputnik faz uma reportagem bem detalhada sobre todo o percurso. O resultado é que. Tchau, mãe. O resultado. Qual que é o resultado, né? O resultado é que ele foi colocado na tornozeleira. Então ele estava no regime regime aberto, com vigilância, né? Uma progressão de pena. Afinal de contas, isso aconteceu em 2013, né? Não se esqueçam, nós já estamos em 2017. Então, no ano passado, ele já tinha progredido a pena dele, né? De arruaceiro, né? Porque assim, ó, você tem que entender assim, ele estava com o pinho-sol e ele foi considerado terrorista. Sim, existem pessoas condenadas por terrorismo no Brasil. Se você acha que o Brasil não tá. Ah, o Brasil é atrasado, todas as ondas demoram para chegar aqui. Ó, a onda do terrorismo foi uma das primeiras. Então tem uma legislação específica, já tem gente condenada e o Rafael Braga foi condenado a 11 anos porque ele estava com 0,6 gramas de maconha. Isso, se você, assim, ó, a questão é assim, ó, se você sabe o que é 0,6 gramas de maconha, ou você é um entendido em maconha, né? Ou você tem noção de peso e medida, certo? Se você tem noção de peso e medida, você sabe que 0,6 gramas de maconha não é uma quantidade que possa ser endossada como tráfico, né? Você não, o indivíduo que está portando isso, você não vai dizer, pô, você está traficando, né, mano? Não é possível. Se você não encontra o esconderijo das drogas do cara, se o cara não tem um histórico disso, fica muito difícil você se tentar, certo? Mesmo com o depoimento do policial dizendo que você estava traficando, né? Mas o grande problema foram os pinos de cocaína. Aí diverge muito. Então você, por favor, né, tome parte ativa do conhecimento e vá atrás dessa história. Porque eu acho que é um detalhe. Porque os caras, é óbvio assim, que quem já foi forjado, e eu conheço muita gente, é muito engraçado, porque eu conheço muita gente que já foi forjada, mano.
O policial pegou e construiu toda uma narrativa para envolver a pessoa numa quantidade de drogas que estava dentro da delegacia de polícia. Então, assim, ó, existem relatos, existem documentários, existe filme, existe Cidade de Deus, existe tudo isso para dizer para você o seguinte: a polícia é corrupta, a maior parte do tempo. As UPPs não fogem desse paradigma. E quando eles não têm o que eles querem, ou eles somem, como é o caso do Amarildo. Onde está o Amarildo? Né? Onde é que está? Você sabe onde ele está? A polícia não consegue dar resposta para isso. O Estado do Rio de Janeiro não consegue dar resposta para isso. Onde é que está o Amarildo? Sabemos que ele foi torturado até a morte, provavelmente. Né? E o direito à memória é o direito mais sonegado no Brasil. Os registros dos antepassados meus que foram trazidos de África para cá para trabalharem nos campos de concentração chamados de senzalas, né? Porque se a gente chama de campo de concentração é chique. Chama de senzala pode ser um restaurante. Né? Então, assim, de uma maneira geral, o caso do Rafael Braga, ele se inscreve numa sistemática do Estado brasileiro de silenciamento, negação da memória, de violência contra populações vulneráveis, pretas, pobres e sem amparo nenhum. Então, assim, o Brasil nunca teve estado de bem-estar social. O SUS é a última grande vitória dos que querem um Estado mais humano. É a última grande vitória. Depois disso, só foram derrotas. Né? Porque mesmo as ações afirmativas, que foi a maior vitória do século XXI até agora, dos movimentos sociais indígenas e negros, se deu a um custo muito alto. E não aconteceu na maior universidade do país. A USP ainda não tem ações afirmativas. O máximo que a USP tem de ações afirmativas é o alojamento. Isso é uma vergonha. Num país desigual como o nosso. É uma vergonha. Porque você não tem professores negros em lugar nenhum. Não tem na escola pública. Assim, a maior parte dos alunos de uma escola pública hoje, eles seriam potencialmente negros. Só que nem no ensino médio, nem no fundamental, você tem a presença de negros correspondente à quantidade que tem na população. Então, assim, ó, não adianta vocês ficarem aí olhando pra mim, dizendo assim, ah, você é um cara que venceu pelo seu esforço. Não. Eu venci apesar de você. Apesar de você ter todas as chances de estar no meu lugar. Você tem aquele diploma ali, ó. Você branco que tá aí assistindo, você era pra estar no meu lugar. Não foi uma coisa que eu fiz com a minha força, com a minha dignidade, com toda a herança familiar. É claro que tudo isso é importante. Mas se não tivesse a professora Minian insistido para que eu tivesse uma bolsa de estudos no Colégio Tom Jobim, talvez eu não tivesse ido para o UFSCar. E se eu não tivesse ido para o UFSCar, eu não sei o que eu teria na minha vida. Talvez eu fosse caixa de supermercado, talvez eu fosse policial, talvez eu fosse advogado formado numa escola particular e tivesse virado um coxinha. Não sei. Eu só sei que quando eu tinha 16 anos e eu passei na universidade pública, algumas questões apareceram para mim de uma forma que elas não tinham aparecido antes. Eu já tinha lido partes do Manifesto Comunista antes de ir para a faculdade. E eu achei aquilo muito verdade. E aí depois de um tempo você descobre que é uma boa verdade de você saber o quanto mais cedo. Mas eu acho que, por exemplo, Angela Davis é uma coisa que as pessoas deveriam conhecer mais. Conhecer antes. Eu acho que deveria ser alfabetizado lendo Mulher, Raça e Classe. De verdade. Não vou ser irônico, não. Porque é um texto que é doloroso, é difícil de ler. Para quem é negro, então, é muito difícil você ler toda a luta e toda a contestação. Aí hoje, de manhã, né? Porque a história a gente está vivendo, né? Não existe a história acontecendo lá nos livros e nós aqui. Eu descobri que nós temos a nossa Underground Railroad, né? Que são as encruzilhadas, cara. Para quem não sabe, Underground Railroad, apesar do nome, não é uma estrada de ferro, de trem, não é nada disso. Era as rotas de fuga dos escravos, dos negros escravizados nos Estados Unidos, né, que tinha uma rede de assistência ao longo do caminho. Então, as canções, os spirituals, na verdade, eram guias, era como se fosse o Google Maps para os negros da época, entendeu? Para você se orientar. Então, assim, as músicas fazem referência aos episódios celestes noturnos que você deveria seguir para poder encontrar o caminho para o norte, ou pelo menos um lugar seguro.
Então, assim, a figura do quilombo, como a gente conhece aqui no Brasil, por causa dessa diferença entre norte e sul dos Estados Unidos, ela tem uma outra característica. E a nossa versão é exatamente essa. Porque as encruzilhadas que tinham, onde deixavam-se alimentos, com velas, etc e tal, parece, é uma hipótese, né, de que era para alimentação de escravos. Por isso que a comida era tão pesada, né, frango, farofa, arroz, feijão, né, uma alimentação, uma grande quantidade, e que, de uma certa maneira, as religiões afro hoje, elas continuam esse momento de rememoração aos ancestrais. Os ancestrais se alimentavam daquela maneira, fugindo da escravidão, do escândalo da escravidão. Escândalo, tá? Ah, esse café tá bom. Mas assim, vamos focar, né? Estavam reclamando da questão do foco. Eu falei de muitas coisas hoje, né? E especialmente eu quero que vocês realmente procurem Rafael Braga. Ele é um preso político brasileiro, né? No esteio de uma repressão de um Estado que não se importa com as pessoas que deveria. O que nós fazemos com os nossos vulneráveis, né? E é bem interessante, né? Porque tem um documentário norte-americano chamado Cycle, né? Que é sobre o sistema de saúde norte-americano, né? Que eles consideram o SUS coisa de comunista lá nos Estados Unidos, né? E o Obamacare parece que vai ser desmontado e tal, não sei o quê. Essas informações vocês podem encontrar melhor no Xadrez Verbal, eu recomendo sempre, né? A página. Tem uma discussão bem interessante que eles fizeram nos últimos episódios aí, na semana retrasada, no final de maio, sobre o sistema de seguro, né, dos Estados Unidos, né, que engloba, inclusive, a saúde. Né? E nesse vídeo Cycle, ele fala assim, o que a gente faz com os nossos piores nos dá uma medida de que nós somos, né? Mas e o que nós fazemos com os nossos heróis, com as pessoas que nós admiramos, que consideramos, né? E aí ele pega o pessoal do 11 de setembro, né? Os bombeiros que estão com problemas de saúde até hoje, por causa da fumaça, do pó, enfim, né? São danos permanentes aos pulmões, né? E que consegue tratamento em Cuba. A maneira como ele vai para Cuba ele não mostra no filme, mas em Cuba eles são tratados como cidadãos, como gente, né? E eu acho que o SUS é a grande e última vitória nesse sentido por causa disso, porque trata as pessoas como gente, como humanos. E a desumanização ela faz parte de um mecanismo de repressão que é muito parecido com o episódio do Black Mirror em que você distorce o inimigo para que ele pareça animalesco. Então a Cracolândia é isso. Você animaliza aquelas pessoas que você não quer mais na sua sociedade. E só para terminar falando da Cracolândia, né? E aí você animaliza essas pessoas, aí fica mais fácil você atirar, você destruir, você matar. Então aquelas pessoas elas são inúteis, elas não servem para nada. Ninguém gosta delas, elas cheiram mal, elas vivem mal, elas não têm por que continuar existindo. É isso que as pessoas pensam. Então assim, é óbvio que eu assim, acima de qualquer ideologia política, eu sou humano. E nada do que me é humano pode me ser estranho. Nada. Então assim, ó, eu vou pra periferia de São Paulo, eu tenho que ver meus irmãos ali. Eles são meus irmãos, eles são irmãos de humanidade. Por mais difícil que isso seja. Às vezes você acha que eu acho legal um cara que bate em mulher tá lá na periferia sofrendo junto com o cara que tá querendo estudar. Eles são na mesma realidade, né? Muitas vezes ambos foram vítimas de abuso, de todo tipo de abuso, de assédio, por parte da polícia, por parte de outras entidades. E assim, aí a diferença entre um e outro é que, pô, teve um professor que acreditou no cara. Uma das coisas que meu livro mais fala, e nós já estamos na campanha. Nossa, já estamos. Tô devendo vários vídeos, né? Para falar do meu livro também, né? Uma das conclusões mais dolorosas que eu tive é que assim, a distância entre eu e o rapaz que está sendo assistido por aquele programa ali é que eu tô na URGS e ele não. Eu tive pessoas que acreditaram em mim que me ajudaram. Me ajudaram, pessoalmente. Não foi uma coisa. É como diz o Florestan Fernandes: não foi o lumpen proletariado que chegou na Universidade de São Paulo. Fui eu, só eu. Não é uma emancipação de classe.
E a questão da representatividade, eu tô vendo muita gente aí falando bem de filmes, de vídeos, de ida pra Globo. Só que tem um outro lance, cara. Dependendo da representatividade que você tá, você cai num looping, né? Você cai numa representatividade que reforça os papéis que nós estamos querendo implodir, de dentro pra fora. Ó, negro bem-sucedido, só pode ser um negro pastor, um negro jogador de futebol, um negro jogador de basquete, norte-americano, né? Sem perceber que, por exemplo, o Neymar, ele é rico, com certeza. Mas e o cara que paga o salário dele? Se o Neymar é rico, o cara que paga o salário do Neymar é o quê? Entendeu? E é isso que o Kurzoka vem falando, assim, tipo, as pessoas, por exemplo, reprimem tanto as drogas porque a droga vem de países, por exemplo, maconha, vem de países que tem gente que nem eu e você, latinos. A maior produção de drogas que abastece o mercado norte-americano e europeu vem de países como Brasil, Colômbia, Bolívia. Gente, brown people, que eles chamam nos Estados Unidos, né? E aí, você veria, assim como você tem tabagistas, donos de empresas de tabaco milionários, você teria donos de campos de maconha milionários. Né? Você tem a Souza Cruz, né, que já comprou a marca Bob Marley, né, para quando liberar o cigarro. Quando, por exemplo, eu acho assim, quando chegar no 30º estado norte-americano aprovando leis para uso recreativo de maconha, vai perder o sentido a proibição. E aí tudo que se gastou lá na Cracolândia para expulsar aquelas pessoas não vai fazer nenhum sentido. E é uma questão de tempo. Porque eles perceberam lá nos Estados Unidos que, mano, a gente vai continuar produzindo gente que quer droga. Em escala industrial. Então não faz nenhum sentido a gente reprimir, gastar milhões, encarcerar toda a juventude, que eles não vão parar de fumar maconha. Eles não vão parar. Opa! Eu tô meio exagerado, né? Eles não vão parar de usar drogas, porque a vida é uma porcaria de uma maneira de ser assim. Não é porque você é feliz que você não vai usar drogas. Às vezes você usa drogas porque você está feliz. A questão é que a solidão do século XXI, que é ainda maior do que aquela do século XX, muito maior do que a bem escrita pelo século XIX, a solidão do homem comum, da mulher comum, né, da sua ausência de perspectiva, ausência de grandes narrativas, de grandes ideologias, leva as pessoas a vários tipos de mortes sociais. E uma das mortes sociais mais comuns é o abuso e o vício em drogas. Enquanto a gente não entender isso, isso é um traço de humanidade. É você entender o limite que a sua ideologia tem para influenciar no outro. Bem, a antropologia é basicamente isso. Pensar essas coisas, pensar-se no lugar de outros. Bom, já estão quase 8 horas, eu tenho que ir indo. Leia bons livros, financie o meu catarse.me/dissertajoeverson. Por favor, né? A cota mínima é de R$50. Se você souber o que é essa camisa, o primeiro a responder nos comentários, tanto aqui ou na live, ou por e-mail, quem conhece meu e-mail, se quiser mandar lá, o primeiro a responder em qualquer uma das redes sociais, leva um livro gratuito autografado, o número 1, 00, são 4 zeros, né? Porque é 1000 exemplares, é 0001. Vai estar lá com o meu número, uma dedicatória especial para você. E, bom, o convite está feito, né? Vai ser lançado, o livro vai ser lançado em novembro em Porto Alegre. Provavelmente também vai ser lançado em novembro aqui no interior de São Paulo. Não sei se em Ribeirão, se em São Carlos ou se aqui em Cravinhos mesmo, no nosso mês da Consciência Negra, que está sendo elaborado, tá? Calma, gente, que vai chegar a informação aí para vocês, tá bom? Outra coisa importante, outro recadinho. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva. É muito importante pra gente saber quantas pessoas minimamente nós estamos atingindo. Se você ativar as notificações também vai ser legal, porque aí você vai saber em tempo real todas as atualizações que nós estamos fazendo, tá bom? Mais pra frente, quando todo mundo estiver um pouco mais tranquilo, né? Porque a maior parte dos meus colegas são acadêmicos ou professores, então o mês de junho é bem traumático para eles. E o mês de julho é muito de férias, de descanso, então eles vão usar provavelmente a internet com um pouco mais de frequência, aí vai poder combinar melhor
outras participações no canal. Vai ter o Ricardo, provavelmente, a gente vai fazer uma live ou alguma coisa do tipo discutindo a crise política brasileira. A gente vai fazer um artigo também sobre isso. E, mais importante, né? Nós vamos ter mulheres negras falando sobre outras coisas que não sejam problemas de mulheres negras. Falando sobre tudo. O que eles deram na telha. Nós vamos dar um espaço aqui para historiadoras, assistentes sociais poderem exercer. Pô, só vou falar de negritude. E é uma questão que, por exemplo, eu nunca falei de racismo diretamente nos meus trabalhos. Mas é óbvio que o racismo está lá. Nem que seja no tratamento que eu recebo quando eu entro em campo, por exemplo. É. Então, assim, fica aqui a minha dica para vocês de filme hoje. É um filme chamado Luz de Inverno. É do Ingmar Bergman, é um diretor sueco que eu gosto muito, quem me conhece sabe. E eu considero o filme definitivo sobre religião. Cristã, principalmente. Né? Se você é de outra religião, talvez seja interessante você entender um pouco como é que os cristãos pensam no seu problema, tá bom? Vai assim, o copião mesmo, sem edição, porque a vida não tem direito à edição, a não ser depois, tá? Então você edita aí, você veja de pouquinho e tal. Mas a gente está falando de vários assuntos diferentes. E o próximo trabalho, né, o próximo vídeo, o vídeo 8, vai ser sobre ações afirmativas. O que você acha disso?